Saúde os irmãos com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Quero cumprimentar o pastor Cizino, o pastor Reuel, o pastor Silas, coronel Emilson. O senhor é mais do que merecedor de toda a homenagem. Que Deus possa continuar a abençoá-lo grandemente, aos obreiros, aos militares da UMESC, da UNCEB, aos irmãos obreiros desse ministério aqui em Camboriú. Que Deus possa abençoar os irmãos. Versículo 2 diz assim: far-te-ei, apenas a parte A do versículo, far-te-ei uma grande nação. Na minha versão aqui está assim: de ti farei uma grande nação. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: de ti farei uma grande nação. Tome o seu assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Trago um abraço da minha igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Mantiqueira, e do meu pastor Lorival Machado, para todos os irmãos. Mantiqueira fica ali em Caxias, no Rio de Janeiro. Irmãos, ao ler um dos livros do Dr. Maris Muro, ele faz uma pergunta ao leitor no início de um de seus livros. Ele pergunta para o leitor: qual é o lugar mais rico do mundo? Quando eu li esta pergunta, algumas respostas me vieram à mente. Eu já estive algumas vezes na Amazônia, visitei uma tribo chamada Tribo Raposa Serra do Sol, e lá com o comandante, o coronel que estava fazendo um patrulhamento, ele me mostrou algumas índias que levavam no seu pescoço diamantes, e ele falou assim: major, cada diamante desse aí, trabalhado depois numa joalheria, custa mais de R$1 milhão. Talvez o lugar mais rico do mundo, eu pensei, fosse a Amazônia, a biodiversidade que há lá, o rio Amazonas, por ser um dos maiores depósitos de água potável do mundo. Vieram outras respostas à minha mente: talvez o lugar mais rico do mundo fosse o Kuwait, os poços de petróleo, ou as minas de diamante da África do Sul, ou o ouro que há no Forte Knox. E ao continuar a leitura, eu me surpreendi com a sua resposta, ao afirmar que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E eu fiquei muito curioso para ver quais seriam os argumentos, porque o cemitério seria o lugar mais rico do mundo. E ele continuou na sua argumentação, dizendo que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque lá estão as empresas que nunca foram abertas, lá estão os livros que nunca foram escritos, lá estão as músicas que nunca foram compostas, lá estão sonhos e projetos que nunca saíram do papel. Quando a gente vê um noticiário, principalmente no Rio de Janeiro, e nós vemos lá milhares de jovens perdendo a vida no tráfico, com 18, 19, uma coisa vem à mente: quantos sonhos e projetos havia na vida desse jovem, e se perdeu com ele, foram enterrados sonhos e projetos com ele. Imagine, irmãos, se Paulo tivesse morrido no início do seu ministério em Jerusalém, nós perderíamos 13 ou 14 cartas, 14 porque há uma dúvida se Paulo teria sido o autor do livro de Hebreus. Nós perderíamos mais ou quase a metade do Novo Testamento. Imagine se Moisés, ao lutar com o egípcio, ao invés de matá-lo, houvesse morrido. Nós perderíamos a Torá, o Pentateuco, mais o livro de Jó. Imagine se Santos Dumont tivesse morrido na sua infância, nós haveria um atraso na descoberta e na invenção do avião. Imagine se Daniel Berg e Gunnar Wing, na viagem para o Brasil, na viagem para Belém do Pará, eles tivessem morrido, nós talvez não teríamos hoje a Assembleia de Deus do Brasil, que completa hoje 100 anos. Então sonhos, projetos, não há um preço. Eu quero afirmar nesta noite, primeiramente, que dentro de você há um grande potencial colocado por Deus. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Diga: dentro de você há um potencial que Deus colocou. O que é potencial? Potencial é uma capacidade ainda não desenvolvida. Potencial é tudo que você deveria fazer, mas ainda não fez. Potencial é tudo que você deveria ter, mas ainda não tem.
Potencial é tudo que você deveria realizar, mas ainda não realizou. Por quê? Porque esta capacidade ainda não se desenvolveu. Eu chamo uma coisa de teoria da primeira conversa. Quando você chega na empresa no primeiro dia, alguém pega um supervisor e leva no local que você vai trabalhar e diz assim: esta será a sua função. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai entrar esta hora. Vai lhe dizer e dar o perfil do funcionário que a empresa deseja. Esta conversa é muito importante, porque essa primeira conversa será determinante para o seu sucesso na sua empresa. No quartel, eu me lembro quando eu cheguei em 91 na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. No primeiro dia nós tivemos uma reunião com o general, o então general Taveira, e nós tivemos a aula inaugural, e disseram ali o que aconteceria nos 4 anos seguintes, e o perfil do cadete que o exército brasileiro desejava. Irmãos, Deus fez a mesma coisa conosco. Veja a primeira conversa de Deus com o homem. Deus vai falando para o homem qual o perfil do homem que ele desejava, e vai lhe dando missões. São imperativos. Deus diz para o homem: olha, você vai frutificar, multiplicar-se, encher a terra, sujeitar a terra. Irmãos, são todos verbos que necessitam de uma capacidade. Se você chamar o seu filho e você disser para ele: filho, vai na padaria, compre pão e leite, o seu filho vai falar: tudo bem, pai, mas o senhor precisa me dar o quê? Dinheiro. Vamos chamar esse dinheiro de capacidade, de potencial. Se nós, seres humanos, quando damos uma missão para alguém, nós provemos o meio, quanto mais o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra. Deus, antes de dar esta missão para o homem, Deus colocou dentro do homem uma capacidade para cumprir os seus propósitos. Algumas pessoas, irmãos, pensam na igreja que Deus é o gênio da lâmpada, que você faz 3 orações e Ele lhe concede 3 desejos. Deus não está no seu alto, no trono, cercado de glória para fazer a sua vontade, não. Eu quero quebrar esse paradigma na sua mente, se você o tem. Deus está no